Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 278 a 280 da mensagem A Era da Igreja de Filadélfia. O irmão Brana leu a escritura de Apocalipse capítulo 3, versículo 9, que diz: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Este problema do falso judeu, o irmão Brana diz, estes que se dizem judeu, mas não são, mas a Bíblia diz em Apocalipse 2, 9, que eles se dizem judeus, mas não são, são da sinagoga de Satanás. Este problema do falso judeu, da sinagoga de Satanás, da congregação de Satanás, já existia na segunda era, o irmão Brana diz. Aqui lemos a escritura referente à sexta era da igreja, ele falando novamente da sinagoga de Satanás, falando novamente do falso judeu. Porém, ele já havia falado na segunda era, a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. Na segunda era é mencionado estes falsos judeus, e na sexta era também é mencionado. O irmão Brana diz que isto não é mera coincidência, mas isso é um princípio de Satanás. Como havíamos visto em resumos anteriores, nas leituras anteriores, se dizer judeu significa se dizer original. Os judeus são o povo primeiramente escolhido por Deus para ser a nação que Deus havia escolhido. Então, se dizer judeu significa alegar primazia, exclusividade, alegar ser original, alegar ser o verdadeiro, alegar ser judeu, alegar ser cristão, se dizer um crente, se dizer a primeira igreja, mas eles são falsos, eles mentem. Ali na segunda era, eles se diziam judeus, eles se diziam a primeira igreja, a verdadeira igreja. E aqui na sexta era, eles fazem a mesma coisa. Porque a sexta era é a segunda era após a reforma. Ali na segunda era, após o Pentecostes, surgiu esses falsos judeus. Após Deus levantar aquele movimento, Deus iniciar as eras da igreja, então, na segunda era, eles já estavam organizados. Eles já se diziam a igreja, eles já se diziam cristãos, porém, eles eram falsos. Eles eram da congregação de Satanás, eles eram a assembleia, a sinagoga de Satanás. Porém, na segunda era após a reforma, na segunda era após o Pentecostes, houve aqueles falsos judeus, alegando ser os originais, mas na segunda era após a reforma, na sexta era da igreja, novamente a Bíblia menciona esses falsos judeus, porque após a reforma, após mais um movimento de Deus, após a igreja renascer ali com Lutero, novamente esses homens se organizaram, esses luteranos se organizaram e começaram a dizer que eles eram judeus, ou seja, que eles eram originais, que eles eram os primeiros, que eles foram os primeiros a protestar a igreja católica. O irmão Brana diz que este é um princípio de Satanás, alegar originalidade para obter privilégios. Eles fizeram isto na segunda era, eles fizeram isto na segunda era após a reforma, e eles sempre têm feito isto, pois este é o princípio, e esta é a maneira de Satanás trabalhar. O irmão Brana diz: Deixe-me mostrar-lhe o que tenho procurado ensinar o tempo todo sobre as duas vinhas que vêm de dois espíritos diferentes. O irmão Brana tomou o exemplo de Jesus e Judas, estes que se dizem judeus, mas não são, estes que se dizem a verdadeira igreja, eles não têm o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, mas eles têm o Espírito anticristo,
aquele espírito de Judas, que voltou sobre a falsa vinha. Jesus era o Filho de Deus e Judas era o filho da perdição. Deus entrou em Jesus, Satanás entrou em Judas. Jesus teve um ministério cheio do Espírito Santo e Judas também teve um ministério. A Bíblia diz que ele alcançou sorte naquele ministério. Também a Bíblia diz que Jesus chamou os 12 discípulos, dos quais Judas era um, e deu poder para eles expulsarem demônios, para curarem os enfermos. Ambos tinham um ministério, tanto Jesus quanto Judas. E esse espírito, esses dois espíritos, o espírito de Cristo e o espírito anticristo, o espírito de Jesus e o espírito de Judas, eles caminharam juntos até a cruz. Jesus foi pendurado numa cruz, mas Judas se enforcou. O espírito que estava em Jesus Cristo, após a sua morte e sua ressurreição, voltou sobre o verdadeiro crente no Pentecostes. Porém, o espírito que estava em Judas, o espírito anticristo, o espírito da falsa igreja, ele volta sobre ela após a sua morte. Este é o espírito anticristo que tem acompanhado estes que alegam ser originais, que alegam ser verdadeiros judeus. Eles são falsos, eles são a falsa vinha, o irmão Branham diz. Eles se dizem verdadeiros, mas não são. E o que eles buscam? A mesma coisa que Judas buscava, a bolsa de ouro. O que Judas queria eram os bens materiais, o que Judas queria era dinheiro. Ele tinha sim um ministério, como os dos outros discípulos, mas suas intenções não eram boas, seus objetivos não eram bons, ele estava atrás do dinheiro. E assim esta falsa vinha, que tem um espírito que retornou de Judas, eles também buscam poder, eles buscam dinheiro, eles têm sede de poder, têm sede de dominar sobre outros homens, sede de nicolaísmo, eles querem ser supervisores de regiões, querem ser bispos, eles vão e criam uma hierarquia religiosa ali nas primeiras eras da igreja, um papa sobre todos, bispos, arcebispos. Este é a fome e a sede de poder e de dinheiro. Este é o espírito da falsa igreja, este é o espírito da falsa vinha. E o irmão Branham também diz, lendo Apocalipse capítulo 3, versículo 9, que também diz o seguinte, Apocalipse capítulo 3, versículo 9, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. O irmão Branham disse que não haverá apenas 12 apóstolos julgando as 12 tribos de Israel, mas também os santos, a noiva julgará o mundo, e estes que se dizem judeus, esses que se dizem crentes, estes que se dizem a verdadeira igreja, estarão naquele julgamento, e a noiva os julgará. Hoje eles têm poder e terão poder ali no movimento ecumênico, o poder dos reinos do mundo. Porém chegará o dia quando Cristo vier com sua noiva para estabelecer o juízo, e eles serão julgados, e eles saberão que Cristo os ama, que Cristo ama a sua noiva. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.